Você já se questionou acerca dos enigmas mais profundos que estão ocultos nas páginas da Bíblia? Criaturas formidáveis que fazem até guerreiros experientes tremerem, anjos que abandonam seu reino celestial. E se essas entidades forem tão poderosas a ponto de desafiar nossa compreensão humana, o que esses mistérios revelam sobre Deus, o universo e, curiosamente, sobre nós mesmos? Prepare-se para uma jornada épica que desafiará suas crenças, aguçará sua curiosidade e mergulhará nos segredos mais profundos da existência divina e humana. Segure-se bem, pois estamos prestes a explorar os fascinantes segredos contidos nas Sagradas Escrituras. Antes de mergulharmos nesta narrativa fascinante e misteriosa, é crucial compreender o contexto em que ela ocorre. Estamos falando da Bíblia, especificamente do Antigo Testamento, repleto de símbolos, visões e histórias que moldaram a fé de bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Então, quem são essas misteriosas entidades que cruzam as páginas do Antigo Testamento, sussurrando mensagens de Deus e oferecendo visões incríveis? Um dia, como qualquer outro, nas margens do rio Quebar, na Babilônia, o profeta Ezequiel é agraciado com uma visão que desafia qualquer descrição. É difícil imaginar o que estava passando pela mente de Ezequiel quando ele observou um fenômeno que desafia a lógica humana. Ezequiel, capítulo 1, versículos 15 a 21. Agora, quando olhei para os seres vivos, eis que havia uma roda sobre a terra ao lado de cada um deles, com um design tão complexo que Ezequiel se esforça para descrever em palavras o que vê. Mas o que são essas rodas? Na linguagem hebraica antiga, essas entidades são chamadas de ofanins. Pode parecer ainda mais estranho que essas rodas não sejam os únicos seres que Ezequiel encontra. Ele também vê criaturas luminosas com 4 faces diferentes, humanas, de leão, de boi e de águia. São os querubins, e seu design complexo nos faz questionar sobre a magnitude do que está sendo descrito. Porque esses seres possuem uma complexidade tão extrema? A beleza desta narrativa reside em sua ambiguidade. Ezequiel nos deixa com mais perguntas do que respostas. O que torna essa visão tão impactante é sua aparente simplicidade. Enquanto os elementos são complexos, o cerne da mensagem é claro. Deus opera de maneiras que ultrapassam a compreensão humana. Ezequiel estava tentando descrever o indescritível. Seus relatos nos deixam perplexos e ao mesmo tempo intrigados, pois queremos descobrir mais sobre essas entidades e o que elas simbolizam. A visão é complexa, multifacetada e desafia tanto a lógica quanto a imaginação. Mas é essa complexidade que nos mantém voltando para a história, procurando pistas e significados. Ao contemplarmos essa narrativa, somos lembrados de que os mistérios de Deus são profundos e muitas vezes insondáveis. E esses mistérios, assim como a visão de Ezequiel, permanecerão como tópicos de debate, estudo e maravilhamento para as gerações futuras. Continuando nossa exploração da misteriosa visão de Ezequiel, chegamos a uma descrição intrigante. Esses seres vivos eram como rodas no meio de rodas. Ezequiel, capítulo 1, versículos 16. Essas não são apenas rodas, são rodas com olhos ao redor, um detalhe que sugere onisciência ou uma forma divina de percepção. O que é ainda mais intrigante é a relação simbiótica entre os ofanins e os querubins. Os ofanins parecem mover-se em harmonia com os querubins, sugerindo que o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Ezequiel, capítulo 1, versículos 20. Isso nos leva a questionar a natureza da conexão entre essas entidades. Estão simplesmente agindo em conjunto? Ou há um significado mais profundo em sua interação? Essa relação misteriosa nos leva a ponderar sobre o propósito dessas criaturas e o papel que desempenham na visão de Ezequiel. Mas as complexidades não param por aí. À medida que a visão de Ezequiel continua, ele descreve um trono que se eleva sobre o firmamento. Sobre esse trono, ele vê uma figura semelhante a um homem, radiante e gloriosa, cercada por um fogo que irradia luz. A visão de Ezequiel descreve uma figura que muitos identificam como a representação de Deus. Mas o que torna essa representação ainda mais cativante é a descrição de Deus como uma figura semelhante a um homem. Embora Deus seja frequentemente descrito como transcendente e além da compreensão humana, aqui vemos uma imagem que se assemelha à humanidade. Isso nos lembra que Deus pode se revelar de maneiras que ultrapassam nossa compreensão limitada. Compreensão completa. E mais uma vez Ezequiel nos deixa com mais perguntas do que respostas. Será que essas entidades representam forças cósmicas? Ou há algo mais profundo em jogo?
A visão de Ezequiel nos convida a explorar os mistérios divinos que permeiam as Escrituras e a desafiar nossas próprias compreensões preconcebidas. Os símbolos e as imagens que ele descreve são complexos, mas é essa complexidade que nos incentiva a continuar explorando e buscando um entendimento mais profundo. A narrativa de Ezequiel é uma janela para os mistérios divinos e uma recordação de que, enquanto buscamos compreender a Deus, muitos de seus aspectos permanecerão além de nossa compreensão. Como podemos resumir as complexas descrições que encontramos na visão de Ezequiel, das rodas cheias de olhos aos querubins e a figura semelhante a um homem no trono? E o que tudo isso significa para nós, como buscadores da verdade e da espiritualidade? Conforme continuamos a explorar as profundezas dessa narrativa, somos convidados a manter nossas mentes e corações abertos para as inúmeras possibilidades que a visão de Ezequiel nos apresenta. À medida que nossa jornada pelas profundezas das misteriosas visões de Ezequiel prossegue, adentramos um mundo de simbolismo complexo e imaginação divina. As descrições de rodas dentro de rodas, cobertas de olhos, nos fazem refletir sobre a onisciência e a percepção onipresente dessas entidades celestiais. As rodas, chamadas de ofanins na antiga língua hebraica, não são simples rodas, mas uma manifestação de algo extraordinariamente complexo e transcendental. A interação dessas rodas com os querubins, criaturas com 4 faces diferentes, humanas, de leão, de boi e de águia, nos desafia a entender a natureza de sua relação. São eles simplesmente observadores ou agentes divinos que atuam em harmonia uns com os outros? Essa dinâmica entre seres celestiais, tão além da nossa compreensão, nos faz refletir sobre o papel deles na grandiosa visão de Ezequiel. Esses símbolos e imagens complexos nos convidam a questionar, a investigar e a mergulhar nas profundezas do entendimento espiritual. Ezequiel, por meio de sua narrativa, nos inspira a manter nossa curiosidade viva e nossos corações abertos para os insondáveis caminhos de Deus. Assim, enquanto refletimos sobre as intricadas descrições contidas na visão de Ezequiel, das rodas cheias de olhos aos querubins e a figura semelhante a um homem no trono, somos desafiados a permanecer como buscadores da verdade e da espiritualidade, reconhecendo que a grandiosidade do divino transcende nossa compreensão humana. A narrativa de Ezequiel é uma lembrança constante de que, à medida que buscamos compreender Deus e a espiritualidade, muitos aspectos divinos permanecerão inexplorados e repletos de mistério.